moçada, beleza? Como é que vocês estão? Vamos encerrar a parte 1 de eletromagnetismo com os exercícios de campos magnéticos em condutores, tá? Vocês devem ter percebido na folha que eu deixei para cobrar os exercícios de bússola, campo magnético da Terra, só na parte de exercício de casa. Peguei a parte mais complicada para a gente poder ter mais tempo para poder trabalhar os conceitos e os detalhes, tá? Então, vamos começar com a questão número 1, que é uma questão basicamente de conceito, né? Ele te dá vários condutores sendo percorridos por correntes elétricas, te dá certos pontos em torno desses condutores e quer que a gente trabalhe com os campos magnéticos resultantes em cada ponto, tá? Vale lembrar a seguinte situação, né? Quando você tem um condutor percorrido por uma corrente, aquele condutor ele vai gerar um campo elétrico em um certo ponto. Só que se vocês olharem para os itens F, E, F e G, a gente tem condutores um próximo ao outro. O que significa isso? Nesse caso, cada condutor vai gerar individualmente um campo elétrico, de tal maneira que no dado ponto, o campo que a gente vai ter que calcular é um campo resultante, então uma resultante vetorial, tá bom? Então vamos lá, o item A, vamos começar com os mais facinhos, né? O item A. Gente, o item A, ele trabalha com a regra da mão direita, sendo que a corrente está saindo do plano. Se a corrente está saindo do plano, pela regra da mão direita, a nossa corrente ela tem que ir, o nosso campo magnético ele tem que ir no sentido horário. Então eu faço isso aqui, ó, no sentido horário. Quer ver? Ó, põe uma setinha assim, ó, que aí você entende já que o campo magnético está no sentido horário, por conta da regra da mão direita. Então, se eu pegar um ponto P aqui, ó, ponto P, o nosso campo magnético ele tem que estar apontando para cima. Esse é o campo magnético no ponto P, caso a corrente esteja saindo. Tudo bem? Agora, no item B, a gente tem a situação oposta. Você tem a corrente entrando no campo, no plano da tela. Tá? Lembra que as linhas de campo elas são linhas concêntricas, não é isso? Tá? Só que pela regra da mão direita, se você apontar o teu polegar para a tela do teu monitor, você vai perceber que os seus dedos vão girar no sentido anti-horário. Aliás, horário, certo? Horário. Então, horário é o campo magnético. Está orientado nesse sentido. Então, no ponto P, nós teremos um campo magnético apontando para baixo, na direção, no sentido anti-horário. Tá aqui. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, a gente acaba meio que decorando, né? Se a corrente sai, campo horário, aliás, anti-horário, corrente saindo, campo anti-horário, corrente entrando, campo horário, tá? Agora, o item C, ele é bem legal. No item C, você veja o seguinte, o teu condutor, ele está na horizontal e a corrente, ela está para a direita. Então, a corrente está para a direita. Se a corrente está para a direita, aplica a regra da mão direita e joga o polegar para a sua direita, certo? Tá? No ponto aqui em cima, se você fizer a brincadeira do condutor, se você imagina o teu lápis como sendo o condutor e o teu polegar apontando para a direita. Se você olhar para os seus dedos, eles vão sair do plano. Então, nesse ponto P aqui, ó, o nosso campo magnético ele vai estar saindo do plano da tela. Ele estaria saindo por cima e aqui por baixo entrando. Quer ver? Ó, se eu colocar um pelinha, vamos colocar um pelinha aqui, ó. Um pelinha. Tenta imaginar que ele vai ele vai envolver o condutor aqui por trás e por a frente, né? Ó. Então aqui por trás ele está saindo, ó. Né? Eu posso fazer uma tipo simulando ele sair. E aqui, ó, ele está entrando, tá? Pensando em tridimensional, tá? Ó, tá? Eu vou deixar em amarelinho para não confundir mais. Assim, tá? Então ele está saindo e aqui ele está entrando, tá? Esse ponto ele não pediu no exercício, mas a gente coloca mesmo assim.
Tá aqui. Beleza? Isso é o item C. O item D, vamos dar uma olhada no item D. O meu condutor, ele está na horizontal, certo? Só que veja qual a diferença agora. Aqui, eu tinha a corrente indo para a direita e o ponto de cima. Agora ele pega a corrente e mantém para a direita e o ponto aqui embaixo. Então, na verdade, é esse ponto aqui, ó. Tá? Esse é o ponto que a gente tem. Eu posso colocar aqui C e D, ó. Tá? Esse aqui é o item D e esse aqui é o item C. Tá? Tentando fazer uma visão tridimensional, vamos ver se eu consigo fazer isso, vai, se minha coordenação me permite. Ó, eu vou colocar aqui um eixo, que seria o condutor, aqui um eixo Y, e aqui um eixo Z. Então, ó, a minha corrente ela está aqui. Você tem um ponto aqui e um aqui embaixo. Se eu consigo desenhar aqui. Ó, aqui e aqui embaixo. A corrente, o campo magnético, ele faz isso, ó. Ele envolve o condutor, lá por trás e pela frente. Tá? Então, aqui é o eixo Z. Aqui é o eixo Y. E a corrente está no eixo X. Então, a gente percebe o seguinte. No ponto de cima aqui, o vetor estaria saindo do plano. Então, ele estaria assim, ó. Saindo do plano. Ele está no eixo Z, tá vendo? Ó? E aqui, ele está entrando no plano, ó. Lá para dentro. Quando você olha de frente, você enxerga isso aqui, ó. Saindo do plano, que seria o que de cima, e esse entrando no plano, tá? Aqui é o anel da linha de campo, tá? E a distância R, nesse caso, ela seria essa distância aqui, ó. A distância do centro, que seria o próprio condutor, até a linha de campo, ó. Isso aqui seria o R, tá? Então, o campo seria mi0i, sobre 2πr, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Então, item A, B, C e D. Eu vou trocar a tela para a gente fazer o E, o F e o G. Porque, diferentemente dos primeiros, nesses três últimos casos, nós temos dois condutores agindo ao mesmo tempo. Então, nós teremos que fazer somas de campo, tá? Beleza? Então, vou trocar aqui para a gente passar para o item E. No item E, a situação é a seguinte. Você tem um condutor aqui, com uma corrente entrando, e um ponto P aqui. Certo? E depois você tem um outro condutor aqui, com a corrente entrando. Tá? Os dois estão à mesma distância do ponto P. Então aqui a distância é R, aqui a distância é R. Então o campo gerado é o mesmo. Os dois produzem o mesmo campo. Eu vou representar por B. Cada um dos campos eu vou chamar de B. Tá bom? Bom, pela regra da mão direita, aplica a regra da mão direita, bota o polegar na tela do computador. Bota aí na tela. Se você botar o polegar apontando para a tela, o teu dedo vai girar no sentido horário, certo? Corrente entrando, sentido horário. Então aqui você terá um vetor para baixo. Eu vou chamar esse condutor de 1. Então aqui você terá um B1. Gerado pelo condutor número 1, tá? Aqui você terá um condutor 2. Ah, peraí. Ó, já ia começar a fazer besteira. Vou fazer o seguinte. Troca aqui de E para F. Pronto. Tá? Os dois condutores estão com a corrente entrando. Aí depois a gente faz a letra E. Então, ó, os dois entrando. Se você aplicar a regra da mão direita para o condutor 2, bota teu polegar aí na tela e percebe que no ponto P o vetor vai estar subindo. O vetor vai estar subindo. Você terá um vetor subindo. Tá?
Um para baixo e outro para cima. Como os dois, o ponto P, né, ele está à mesma distância do condutor 1 como do condutor 2, e a corrente também é a mesma, eu posso dizer que B1 é igual a B2, em módulo, né? Portanto, o resultante dá zero. Igual a zero. Tá bom? Não tem campo magnético naquele ponto, porque o efeito de um campo anula o efeito do outro, tá? Beleza? Vamos para o item E, agora aquele que eu pulei. Então, ó, no item E você tem uma corrente entrando no condutor 1 e o ponto P aqui. Já vamos desenhar o vetor dela. Se a corrente está entrando, pela regra da mão direita, sentido horário para o vetor. Sentido horário. B1. Tá? Do outro lado, o meu condutor, ele está saindo a corrente. Tá? Se eu aplicar a regra da mão direita com o polegar apontando para o meu rosto, os meus dedos vão girar no sentido horário, certo? Ou melhor, anti-horário. Saindo no sentido anti-horário. Então, nesse ponto, ela vai estar descendo o campo. O campo vai estar descendo, ó. Né? O sentido dele é para cá, ó. Tá? O outro também é para cá, né? Ó. A corrente entrando, ó. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Peraí, gente. Faz direitinho. Ó. Então, aqui você tem o sentido horário e aqui o sentido anti-horário, ó. Tá? Beleza? Como os dois vetores são iguais, o B resultante é igual a 2B. Ou seja, 2 vezes μi sobre 2πr. Tá? E agora o item G. Fizemos o E, fizemos o F, mesmo fora de ordem. Item G. G. No item G, a diferença é que os condutores... o ponto, na verdade, não é entre os condutores. É um outro tipo de situação. Então, veja. Aqui eu tenho um condutor. A corrente está entrando. Eu vou chamar esse condutor de 1. Tá? Aí eu tenho um ponto a uma distância R desse condutor. Tá? E depois eu tenho um condutor aqui embaixo a uma mesma distância R e com uma corrente entrando também. Confere aí. Ok? Vamos aplicar a regra da mão direita para os dois condutores. Tá? Se eu pensar no ponto P para o condutor 1, você concorda que o campo magnético aqui tem que estar descendo? Ó? Esse aqui é o campo magnético gerado pelo primeiro condutor, B1. Está aqui. O campo gerado pelo condutor 2 está para cá, ó. B2. B2. Tá? Cada um desses dois campos vale a mesma coisa. Vale B. Tá? Se eu quero uma resultante, eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Então, eu traço uma paralela B1 a partir da extremidade de B2. Tá aí. Traço uma paralela a B2 a partir da extremidade de B1. E a nossa diagonal é o vetor resultante. Esse é o vetor resultante. B resultante. Esse vetor resultante, galera, ele é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Só que, em particular, eu não sei se vocês vão concordar, como as distâncias são as mesmas e a corrente é a mesma, o módulo dos vetores é o mesmo. Então, é como se fosse a diagonal de um quadrado, isso aqui, ó. O vetor amarelinho, na verdade, ele é a diagonal de um quadrado. Tá? Então, é B raiz de 2.
Então, o B resultante seria B raiz de 2. O que seria o B, na verdade? É o μi sobre 2πr, né? Mi 0i sobre 2πr vezes a raiz de 2. Tá? Ou pode deixar em função de B mesmo, né? B raiz de 2. Os vetores têm o mesmo módulo, então fica de boa, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente trabalha com a regra da mão direita, pensando nos campos magnéticos gerados. Então, o cara, por exemplo, podia falar para você assim, olha, se eu colocar uma bússola nesse ponto, esse aqui, ó, como que ela vai estar desenhada? Então, veja, se eu colocar uma bússola nesse ponto, ó, veja que o campo magnético, ó, aqui seria o norte e aqui o sul, certo? Então, aqui é o sul magnético, certo? Do nosso campo. Então, o norte da bússola estaria apontado para cá, ó. O norte da bússola apontado para o sul do magnético. E aqui o sul da bússola apontado, tá? Para cada situação, por exemplo, se eu pego a situação onde o campo dá zero, que é o item F, né? Aqui, ó. Se eu colocar uma bússola aqui, para onde ela aponta? Nesse ponto aqui, ó, F. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai apontar para o campo magnético da Terra. Porque como a resultante aqui dá zero, ela vai se sensibilizar pelo outro campo magnético, que é o da Terra. Então, aqui você tem um campo magnético gerado para baixo, aqui você tem um campo magnético na diagonal, tá? E tem os campos magnéticos que a gente viu mais simples aqui. Tudo bem, gente? Então, essa era a questão número 1. Tá? Podem tirar print dessa outra tela para a gente passar, então, para a segunda questão, já começando a trabalhar com esses campos, cálculos, essas coisas todas. Essa primeira questão era mais para a gente mesmo aprender a trabalhar com a regra da mão direita, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então vamos para a questão número 2, galera. A questão número 2 é bem naquela linha do que eu estava comentando para vocês agora há pouco. Ele fala assim, ó, um fio metálico retilíneo, vertical e muito longo, atravessa a superfície de uma mesa sobre a qual há uma bússola próxima ao fio, conforme mostra a figura. Fazendo passar uma corrente elétrica I no sentido indicado, a posição de equilíbrio estável da agulha, desprezando o campo magnético terrestre, é. Então, veja, se eu quero saber como a bússola vai estar, sem contar com o campo magnético terrestre, então significa que eu tenho que pensar no campo magnético gerado por esse fio, ok? Olhando nas alternativas, veja que nós temos nos desenhos o alinhamento da bússola e do lado a gente tem o jeito que ele quer que você olhe para o sistema. Porque quando você tem um sistema tridimensional como esse, você pode pedir para a pessoa olhar aqui por cima ou aqui por baixo. Veja que esta indicação, quer dizer, esta bolotinha com um pontinho aqui no meio é o que vai representar a corrente elétrica saindo do plano. Então, gente, vê se você concorda comigo. Se a corrente, vista lateralmente, ela está subindo, né? Como a gente está vendo no próprio desenho do exercício. E nós temos que olhar para ela na perspectiva de sair do plano, então é como se nós estivéssemos olhando aqui por cima, ó. Vê se você concorda? Então, se eu olhar para cá, eu quero saber como que a agulha vai estar aqui no ponto lateral. Então, tenta imaginar agora o seguinte, ó. Você tem a corrente, as linhas de campo são linhas concêntricas em torno do nosso condutor, certo? E no ponto P, o vetor ele vai ser dado pela regra da mão direita. Então, a regra da mão direita pede para você pegar o polegar e apontar para o seu rosto, saindo do plano. Quando você aponta o polegar para o seu rosto, os seus dedos giram no sentido anti-horário. Então, o nosso vetor, neste ponto, visto de cima, ele está para cima. Esse aqui é o vetor campo magnético. Tá? Então, se nós colocarmos uma bússola aqui, a gente espera que a bússola se alinhe de acordo com o campo do condutor. Certo? Vamos lembrar que o vetor magnético
ele sai do norte magnético e aponta para o sul. Não é isso? Então, a nossa bússola vai ter a face norte apontando para cima, atraída pelo sul magnético do campo gerado pelo condutor. E aqui, a face sul apontando para o norte magnético do campo gerado. Tudo bem? Tranquilo? Então, a alternativa seria a B de bola, tá? Corrente vista de cima, na perspectiva de cima saindo do plano, o campo magnético apontando para cima e a bússola alinhada conforme o campo, alternativa B. Esse tipo de questão, eu acho que é a mais próxima do que a gente pode esperar nos vestibulares conceituais, né? Por exemplo, numa prova como a do Enem, pode ser que apareça alguma coisa desse tipo. Não é, repito, não é comum, mas eu acho que dentro do escopo do assunto, né, para não cobrar muita conta, vale a pena dar uma olhada nesse tipo de questão, ok? Então, vamos tirando print para a gente passar para a questão número 3. Bora lá, galera. Questão número 3. Um fio condutor retilíneo muito longo, imerso em um meio cuja permeabilidade magnética é 4π 10 a menos 7, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. A uma distância R igual a 1 metro, sabe-se que o módulo do campo magnético é de 10 a menos 6 Tesla. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre o fio? Então, vamos imaginar a situação? Vamos imaginar um fio com uma corrente saindo da tela, tá? Fio com corrente saindo, linhas de campo, certo? Num dado ponto P, o campo elétrico é dado pela regra da mão direita, certo? Então pega a tua mão direita, põe o polegar apontando para o teu rosto e olha para os seus dedos. Eles estão indo para o sentido anti-horário. Então, anti-horário. Esse aqui é o campo magnético. Como é que eu calculo o módulo desse campo magnético? O módulo do campo magnético é μ0i sobre 2πr, onde r seria a distância do condutor até o ponto que você está considerando. Quanto maior esse ponto, quanto mais distante esse ponto, menor é o campo magnético. Tá? Ele quer saber qual é a corrente para gerar naquele ponto um campo de 10 a menos 6 Tesla. Então, este campo aqui é 10 elevado a menos 6 Teslas. Tá? Então, vamos fazer a conta. Ó. Se isolar a corrente aqui, I é igual a B vezes 2πr dividido por μ0. Só para isolar a corrente já sai direto, né? Então, a corrente fica, vê se concorda aí, vai fazendo a conta comigo. 10 a menos 6 vezes 2π vezes. O raio é a distância de 1 metro que ele pediu ali. Sobre 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ok? O 2π cancela com 4π, sobra 2 aqui. O 10 a menos 7 vai subir como 10 a sétima. Com 10 a sexta dá 10 a primeira, dividido por 2. Então, a nossa corrente é uma corrente de 5 amperes. Tá? Para 5 amperes, eu consigo gerar um campo magnético ali de 10 a menos 6. Né? Óbvio, se eu variar a distância, o campo varia. Então, por exemplo, qual seria o campo numa distância metade? Seria 2 vezes maior. Né? Então, coisas que a gente vai percebendo a partir da relação entre corrente, campo e distância, que é uma ideia muito parecida com a de campo elétrico, né? Os campos eles têm essa questão, né? Eles variam de acordo com a distância do corpo gerador daquele campo. No nosso caso, quem é o corpo gerador? É o fio, tá? Tudo bem? Então, podem tirar print para nós irmos para a questão número 4, galera.
Questão número 5. 3 condutores, 1, 2 e 3, percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade I, estão dispostos conforme mostra a figura. O condutor 2 origina em P um campo magnético de intensidade B. Qual é, em função de B, a intensidade do vetor campo magnético resultante em P? Então, veja que o ponto P ele está localizado entre dois condutores, o 2 e o 3, e está localizado à direita de um terceiro condutor, que seria o 1 aqui. Então, esse ponto ele está suscetível à ação de 3 campos magnéticos, cada um gerado pelo condutor 1, 2 e 3, respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que o B resultante ele vai ser dado por uma soma vetorial dos campos gerados por 1, 2 e 3. Cada um dos condutores gerou um campo. Quer dizer, o condutor 2 ele gera um campo magnético de intensidade B que vale μI sobre 2πr. Certo? Esse é o campo gerado pelo condutor 2. Agora, vamos olhar para o condutor 3 e perceber que o campo magnético gerado por ele também vale B. Em termos de módulo, tá? A gente não está falando da direção e nem do sentido, porque isso é dado pela regra da mão direita. Porque, veja, o condutor 2 e o 3 estão percorridos, os dois condutores estão percorridos pela mesma corrente, vale I, e os dois estão, o ponto P está à mesma distância dos dois condutores. Então, se o condutor 2 gera um campo B, o condutor 3 também gerará o mesmo campo na mesma distância, ok? Porém, importante, observação. O campo gerado por 1, ele é a metade do outro campo. Por quê? Vamos pensar. O condutor 1, ele está numa distância o dobro da distância do condutor 2. E nós sabemos que o campo magnético ele é inversamente proporcional à distância do condutor. Se está mais longe, o campo magnético é menor. Tá? Então, o campo vale B sobre 2. O que nós temos que fazer agora? Ver se esses vetores estão apontando para o mesmo lado, ver se eles estão apontando para lados diferentes. Então, vamos pegar o ponto P e começar a colocar os vetores. Primeiro, vamos aplicar a regra da mão direita para o condutor 3. Regra da mão direita para o condutor 3. Vai lá, pega a tua mão direita, aponta o polegar para o teu rosto, para o condutor 3. A corrente está saindo do plano. Seus dedos estão no sentido anti-horário. Então, no ponto P, eu vou ter isso aqui, ó. É o campo magnético gerado pelo condutor 3. B3. Quanto vale esse campo magnético? Ele vale B. Tá? Agora, vamos aplicar a regra da mão direita para o condutor 2. Para o condutor 2, você tem que pegar o teu polegar e levar ele para a tela. Você vai fazer o polegar entrar na tela. Se você fizer o polegar entrar na tela, você está fazendo a corrente entrar no plano da tela. Né? Se você vai girar os seus dedos aqui, você vai perceber os seus dedos no sentido horário. Sentido horário, certo? Então, ó, eu tenho para cá o B3 e o B2 para cá também, ó. B2 igual a B também. Tá? Os dois, então, vetor para baixo. É mais ou menos isso, ó.
Corrente entrando. O campo está girando assim, ó. Então aqui vem para baixo. Né? Aqui para o condutor 3, corrente saindo. Se a corrente está saindo, o campo está girando nesse sentido, ó. Sentido anti-horário. Ah, então a corrente está descendo. Então as duas correntes, os dois campos, melhor dizendo, estão descendo. Agora vamos olhar para o condutor à direita, à esquerda, o condutor número 1. Se você aplicar a regra da mão direita para o condutor 1, a linha de campo ela vai no sentido anti-horário. Anti-horário. Quando o sentido anti-horário passa aqui pelo P, ó, ele sobe. Então, o condutor número 1, ele gera um campo para baixo, para cima. B1. Que vale B sobre 2. Então, você tem uma soma de vetores onde o B resultante é igual a B mais B menos B sobre 2. Certo? Os dois vetores para baixo, gerados pelos condutores 2 e 3, e o vetor para cima, gerado pelo condutor 1, então menos para ele. Então vai dar 2B menos B sobre 2. Tá? Que dá 3B sobre 2. Esse seria o módulo do vetor campo magnético resultante, né? Da ação de 3 campos, tá? Em função do B, que é o valor que ele tinha pedido para a gente adotar. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem dúvida nessas questões, pega, volta, não entendeu? Me chama, porque isso aqui é importante. Depois que a gente pega essa ideia das regras, você consegue entender a segunda parte do assunto, que é um pouquinho mais delicada, tá bom? Que é a parte das forças. Então, podem tirar print para a gente ir para a questão número 6. Questão número 6, galera. Na questão número 6... Opa, para aí, volta, calma, volta. Na questão número 6, é uma questãozinha bem simples com a espira para a gente treinar a regrinha da mão direita dentro da espira. Ele fala assim, represente o vetor campo magnético B no centro O da espira circular de raio R, vista de frente, conforme mostra a figura. E a seguir, responda o que ocorre com a intensidade do campo caso a corrente seja dobrada. Bom, primeiro vamos desenhar o campo no centro, né? Então, eu vou colocar um ponto O aqui no centro e a gente vai desenhar o campo nesse ponto, tá? Se você pegar a regra da mão direita, pega o polegar, certo? Coloca o polegar de acordo com a corrente que você observa na espira. E perceba que quando você passar por cima da espira, os seus dedos estarão entrando na tela, como se você estivesse abraçando a parte superior do anel, tá? Da espira. Então, a hora que você mostra os seus dedos entrando na tela, o campo magnético é exatamente assim, ó. Campo magnético entrando na tela. Esse é o campo, tá? Quanto vale o módulo do campo magnético numa espira? Mi sobre 2 vezes o raio da espira, tá? Esse é o valor do módulo do campo. Quando eu dobro a corrente, o campo dobra. Então, o campo é diretamente proporcional à corrente. Diretamente proporcional à corrente. Tá? Portanto, se I' for igual a 2I, B' será igual a 2B. Dobra o campo, porque a corrente dobrou. Sem problema, tá? Se a corrente tivesse no sentido anti-horário, aí o campo estaria saindo para a sua direção, né? Se você colocasse o polegar no sentido anti-horário,
na tua espira, os seus dedos sairiam da tela. E aí sim você teria um campo saindo. Tudo bem, tranquilo, sem problema. Essa era a questão número 6. Então, tirem print para a gente passar para a questão número 7, onde a gente vai associar uma espira e um condutor retilíneo. E vamos ver o campo resultante nessa situação, ok? Então, tira print aí para a gente passar para a próxima questão, galera. Questão número 7. Uma espira circular de raio Rão e centro O e um fio retilíneo estão percorridos por correntes elétricas de intensidade Izinho e Izão. Então, a espira percorrida por uma intensidade de corrente Izinho e o fio, uma intensidade de corrente Izão. A espira e o fio encontram-se no mesmo plano indicado na figura. Então, é como se os dois estivessem em cima de uma mesa, vamos dizer assim. Tá? E aí, então, os dois condutores vão gerar campo magnético, certo? Olha o que ele fala antes de fazer o comando da pergunta. Sabendo-se que o campo magnético resultante em O é nulo, então o campo magnético no ponto O, que corresponde ao centro da espira, é zero. Então, se eu pegar o campo gerado pela espira mais o campo gerado pelo fio, a soma dá zero. Tá? Então, eu posso dizer que o módulo do campo gerado pela espira é igual ao módulo do campo gerado pelo fio. Só que um anula o outro. Então, um está para fora, outro está para dentro, um está para cima, outro para baixo, enfim. Tá? Mais ou menos essa a ideia. Ele pede para a gente identificar o sentido da corrente no condutor retilíneo. Veja que ele deu o sentido da corrente na espira. Ele quer o sentido da corrente no condutor. Então veja, vamos pensar um pouco. Vamos olhar para o ponto O e pensar que lá existem dois campos. O campo gerado pela espira e o campo gerado pelo fio. Vamos determinar primeiro o campo gerado pela espira, tá? Usando a regra da nossa querida mão direita. Então veja que na espira a nossa corrente está no sentido anti-horário, certo? Está no sentido anti-horário. Se você pegar o seu polegar e seguir o sentido da corrente, quando você chegar em cima do anel, abre o polegar e abraça o anel. Você vai perceber que, para a corrente anti-horária, o campo magnético sai da tela. Ele sai da tela. Então, o campo gerado pela espira ele vai ser representado por um vetor saindo da tela. Tá? Esse é o campo. Qual é o módulo dele? B. Vale B. Tá? Isso pela regra da mão direita na espira. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar assim, bom, se o campo resultante é zero, significa que o campo gerado pelo fio tem que ser para dentro. Ele tem que ter o mesmo valor e tem que ser para dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar numa regra da mão direita, que quando eu penso, isso no fio condutor, né? Que quando eu pense no ponto O, o vetor ali seja um vetor entrando. Então, veja, se você pensar no condutor, pensa no condutor retilíneo, para você conseguir gerar um campo entrando no ponto O, a corrente precisa estar para baixo. Vê se você concorda. Se a corrente estiver para baixo, o teu vetor entra na tela. Ele vai entrar na tela. Então, para que isso aconteça, a minha corrente deve estar para baixo. Tá? Porque aí a corrente estando para baixo, do lado esquerdo ela gera um vetor entrando e do lado direito ela geraria um vetor saindo. Aqui, ó. Tá? Pensando no plano, como sendo a tela. Beleza? Então, a resposta do item A, esse é o sentido da corrente, pela regra da mão direita. Tá? No item B, ele quer que a gente relacione Izinho por Izão. Qual a relação Izinho sobre Izão? Como que a gente vai relacionar? Eu vou pensar aqui, o campo gerado pela espira, que é μ0 vezes
Izinho sobre 2Rs tem que ser igual ao campo gerado pelo fio. O campo gerado pelo fio é μ0i, zão, dividido por 2πr. Só que a distância do condutor retilíneo vale 2R, né? Vocês vejam no próprio desenho que a distância do condutor até o ponto O, que é onde o campo está sendo considerado, é de 2Rs, tá? Beleza? Então, aqui o que eu vou querer agora? Eu quero Izinho sobre Izão. Então, dá para cancelar algumas coisas aqui, ó. Eu cancelo μ0, que é o mesmo para os dois. Cancelo o 2Rs, aqui debaixo dos dois. E aí eu passo o Izão para baixo, ó. Izinho sobre Izão é igual a 1 sobre 2π. Pronto. 1 sobre 2π. Quer dizer, a relação entre as correntes para que os campos se anulem tem que ser igual a 1 dividido por 2π. Essa é a resposta já do item B de bola. Tá? Na verdade, o item A e B eles estão atrelados, né? O item A ele trabalha com a questão da direção e do sentido dos dois vetores para eles se anularem. E o item B ele trabalha com a questão do módulo. Então, se eles estão se anulando, os módulos também são iguais. Igualo os módulos, a partir dessa igualdade eu consigo relacionar as correntes. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Podem tirar print para a gente passar para a questão número 8, onde nós vamos associar agora não uma espira e um fio retilíneo. Eu vou associar duas espiras, uma maior que a outra, e aí a gente vai trabalhar com o campo magnético no centro delas também, tá bom? Então tire print aí para a gente seguir à frente. Questão número 8, galera. Duas espiras concêntricas de raios R1 e R2 são percorridas por correntes elétricas de intensidades I1 e I2, conforme mostra a figura. Então, a primeira espira R1 é menorzinha, a espira R2 é maiorzinha, cada uma percorrida por uma corrente. Sabe-se que I1 igual a I2, I1 igual a I2, que é igual a 5 amperes. E sabe-se também que R2, que é o raio da grande, é o dobro de R1, que é igual a 10. Então, veja, daqui nós tiramos a seguinte conclusão. A espira menor, ela tem raio 5 centímetros. A espira maior tem raio 10 centímetros. Por que essa observação é importante? Porque a gente sabe, então, que os campos, um tem que ser o dobro do outro, né? A espira menor, ela gerará ali no centro um campo maior do que o da espira maior. Tá? Quanto maior o raio, menor é o campo. Ele pede para que nós calculemos qual é o campo magnético resultante ali dentro. Então, a gente primeiro tem que pensar que o nosso campo ele tem que ter um módulo, uma direção e o sentido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular qual é o valor dos dois módulos dos campos magnéticos gerados pela espira menor e pela maior, ok? Então, vamos lá. Vamos começar calculando o campo gerado pela espira maior. Então, B gerado pela espira 2. Pela espira 2. Então, ó, B2 é igual a μI sobre 2 vezes o raio. Certo? Tudo bem? O raio da espira maior é 10. Então, a conta fica B igual a μ, 4π, 10 a menos 7, vezes I, dividido por 2 vezes o raio dela, que é o raio da maior, tá? Que é 10 centímetros. O que dá para fazer aqui? Eu posso cancelar o 2 com o 4, aqui dá 2. 2 vezes 5 dá 10, então B2 é igual a 10π
vezes 10 a menos 6. Tá? Que eu passei o 10 a menos 1 para cima multiplicando, vai virar 10 a primeira. Tá? Ou 10, ou π vezes, né? Só π vezes 10 a quinta. Menos 5, perdão. Tesla. Tá? Esse é o campo magnético no ponto O, gerado pela espira grande. Agora, gente, a espira menor, ela tem metade do raio. Então, o campo gerado pela espira menor tem que ser o dobro do campo gerado pela maior, em termos de intensidade, ok? Então, o B1, o gerado pela primeira espira, ele vai valer 2 vezes π 10 a menos 15, a 5, Tesla, né? Aí. Tá? Veja que o campo magnético gerado pela grande é π 10 a menos 5. π 10 a menos 5. O outro tem que ser 2π 10 a menos 5. Tá? O que nós precisamos saber agora é se esses vetores vão ser somados ou subtraídos. Essa que vai determinar a nossa resultante, ok? Então vamos lá. Regra da mão direita para as espiras. As espiras estão com correntes no sentido anti-horário. Certo? As correntes estão com sentido anti-horário. Então, se você pegar a primeira espira, a menorzinha, e aplicar a regra da mão direita aqui, ó, quando você chegar nessa parte aqui de cima do anel, ó, abraça com os seus dedos e percebe que o campo magnético ele vai sair aqui do centro, ó. Ele vai sair daqui do centro, ó. Aqui, ó. Saindo do plano, tá? Tanto o campo magnético gerado pela menor, ele vai sair daqui, como da maior também. Então, na verdade, o B1 e o B2 estariam assim, ó. B1 saindo e o B2 também. Só que tenta imaginar os dois no mesmo ponto, né? Os dois no mesmo ponto. Então, o B resultante, ele vai ser o valor do B1, π vezes 10 a menos 5, mais o valor do B2, 2π 10 a menos 5. Tesla. Tá? Para os dois, tanto saindo como entrando, seria a mesma coisa, né? Porque estaria somando os dois. Então, a resultante aqui, o B resultante, ele vai valer 3π vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá? A partir do resultado da somatória dado pela regra da mão direita. Tá? Se um tivesse num sentido e outro no outro, um saindo e outro entrando, aí você faria a subtração deles, né? Que são as duas possibilidades, ou a soma ou a subtração dos vetores. Tudo bem, galera? Beleza. Esse já é um pouquinho mais complicado, né? Tá? Mas é a regra da mão direita mesmo o negócio. Então, podem tirar print para a gente encerrar essa sessão de exercícios trabalhando com um caso de um exercício de uma solenoide, para a gente calcular campo magnético e olhar um pouquinho para a situação da regra da mão direita também para solenoides, tá bom? Então, bora lá, galera. Vamos para a questão número 9. Questão número 9. Considere a solenoide abaixo. Então, nós temos ali uma sequência de espiras. Vamos dar um zoom aqui. Nós temos uma sequência de espiras enroladas, tá? Aqui nós temos o eixo da nossa solenoide, o eixo horizontal. E veja que na nossa solenoide, a corrente está entrando pela frente aqui, ó. Entra pela frente, vai lá para trás, desce, sobe, desce. E aí ela sai aqui por trás. Tá? Beleza? Então, basicamente, a partir dessa história da solenoide, da corrente entrar pela frente aqui, ó, a gente vai aplicar a regra da mão direita. Só lembrando que na solenoide, os nossos dedos são a corrente, certo? Os nossos dedos são a corrente. E o nosso indicador é o campo magnético gerado pela corrente, tá? Então a solenoide ela está aqui, ó, tá? E a corrente ela está entrando pela frente da solenoide, pela frente, tá? Então você vê ela entrando por aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Opa, perdão.
Ela está entrando por aqui. Tá? Ele pede várias coisas. Item A. Qual é a direção e o sentido de B no ponto P interno à solenoide? Então, ele quer saber se o campo magnético está para a direita ou para a esquerda. Tá? Ele vai estar na horizontal, mas para a direita ou para a esquerda. Ele quer saber se a solenoide, porque aí, a partir do momento que você tem um campo elétrico gerado pela solenoide, essa solenoide se comportará como um ímã. Qual das partes é a norte e sul do nosso ímã? Né? Ele quer saber se a face X é a face norte ou sul. Represente as linhas de indução no interior do solenoide, que são as linhas de campo. E qual a intensidade da corrente que percorre essa solenoide, sabendo que o campo magnético ali dentro tem intensidade de 4π 10 a menos 3 teslas. Tá? Bom, então, vamos primeiro desenhar a corrente na solenoide. A minha solenoide, ela está aqui. Aqui está o tubo. Certo? E a corrente, ela entra por fora. E dobra lá para trás. Então, ela entra por fora. Passa lá por trás, aí aqui ela sobe de volta. E assim ela vai, ó. Então ela vai subindo por fora, tá vendo? Ó? Ela vai subindo por fora. Então, se você abraçar o condutor com os seus dedos pela frente aqui, ó, abraçar pela frente, você vai perceber que o teu polegar obrigatoriamente vai estar apontando para a esquerda. O teu polegar vai estar apontando para a esquerda. Então significa o seguinte, quando a corrente girar nesse sentido que você está vendo aqui, aqui dentro você vai ter um campo magnético fazendo isso, ó. Esse é o campo magnético gerado pela solenoide, tá? Se você olhar para cá, você está olhando para a saída do vetor, tá vendo? Ó? Saída. Se você olhar para cá, você está olhando para a entrada do vetor. Então, para quem olha aqui, o vetor está fazendo isso, ó. Para quem olha por aqui, o vetor ele está fazendo isto, ó, entrando na solenoide. Tá? Essas linhas de campo, elas fazem isto, ó, em volta da solenoide. Todas elas assim, ó. Tudo por quê? Por causa da corrente. Tá? Então a direção seria, item A, né? Horizontal. Sentido. Para a esquerda. Da direita para a esquerda. Vou colocar aqui. Horizontal, vírgula. Da direita para esquerda. Ok? A face X, que é aquela que ele está olhando para onde o vetor está entrando. Tá? Então, isso aqui é a face sul da solenoide. Lembra que o campo magnético ele nasce no norte e morre no sul. Certo? Então, se você está olhando para onde o vetor está morrendo, onde ele está entrando, vamos dizer assim, você está olhando para o polo sul do nosso ímã solenoide. Tá? Represente as linhas de indução no interior da solenoide. É essa linha horizontal que eu representei aqui, ó. Tá? Então, a linha de indução seria isto, ó. Tá? Dentro da solenoide, o campo é uniforme. Então, as linhas de indução, elas seguem um padrão bem organizadinho. Tá? Então, ó, item A respondido, item B, face norte, face sul, item C, as linhas de indução dentro da solenoide, e o item D é para calcular o módulo do vetor. Lembra que numa solenoide, o vetor lá dentro é μi vezes n sobre L. N sobre L.
tá? Veja que ele fala para a gente que a nossa solenoide ela é formada por 1000 espiras por metro. 1000 espiras por metro. Então, este número aqui é 1000 por metro. 1000 espiras por metro. Então, a nossa corrente, o nosso campo magnético, ele vai ser B, né, igual a μ0, que é 4π vezes 10 a menos 3, vezes a corrente, que eu não sei, vezes o número de espiras por metro, 1000. Tá? Ele quer, na verdade, qual a corrente para aquele campo. Espera aí que eu troquei aqui, ó. Aqui é 4π 10 a menos 7. Não é 10 a menos 3. E o campo magnético vale 4π 10 a menos 6. Menos 3, ó. 4π 10 a menos 3 igual a 4π 10 a menos 7 vezes I, vezes 10 a terceira, né? Que são os 1000 espiras por metro. Cancela os 4π. 10 a menos 3 igual a 10 a menos 4 vezes I, certo? Passa o 10 a menos 4 para lá, vai dar 10 amperes. Então, a nossa solenoide, percorrida por uma corrente de 10 amperes, vai gerar esse campo magnético aí de 4π 10 a menos 3 Tesla. Né? O mais complicado em termos de solenoides e espiras é a aplicação da regra da mão direita, porque as contas em si elas são simples, são continhas bem de fórmula mesmo. Tudo bem? Beleza. Então, com isso, a gente fecha essa primeira parte do Eletromag, tá? Então, você vai receber, junto com a folha de aula, 3 vídeos referentes a essa parte 1. O primeiro vídeo, para falar de magnetismo básico. O segundo vídeo, o vídeo de teoria do fenômeno eletromagnético. E o terceiro de exercícios, tá? A próxima sessão de vídeo que vocês vão receber, gente, já vai ser falando do segundo evento magnético, que é a relação entre força magnética e cargas, quando essas cargas estão inseridas dentro de um campo magnético. Tá? A lei de Ampère, basicamente a lei de Ampère. Tudo bem? Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte do assunto. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, novamente, entre em contato comigo. Estou à disposição para a gente poder bater papo sobre esse assunto, ok? Ó, beijão para vocês, continuem estudando aí. Não deixem de fazer os exercícios de revisão, sobretudo daquelas aulas que já passaram, tá bom? Beijos, até mais, galera.